nossas palestras. E a gente vai trazer a Márcia Chame para falar sobre saúde silvestre e humana para a gente. Márcia. Então, gente, antes de mais nada, queria agradecer o convite. É super importante para mim estar aqui, por muitos motivos, né? Mas talvez a gente comece isso no fim, nessa conversa que a gente vai ter. E, sim, espero trazer para vocês aí um tema que eu venho trabalhando já há bastante tempo. Eu sou bióloga, trabalho com parasitos de mamíferos silvestres, de animais silvestres, e durante muito tempo no interior, então assim, né, acaba trabalhando muito no mato, e uma das questões que sempre preocupou muito a gente é a relação da saúde dos animais e como é que isso pode afetar a saúde humana. Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, aqui, né, da Ministério da Saúde, e onde a gente tem também essa preocupação, né, de hoje focar nessa questão que a gente vem vivenciando, que é a emergência de doenças para as pessoas. A gente viveu aí a gripe aviária, a gripe suína, a ebola, né, e todas as coisas, e por que essas coisas estão acontecendo? Então, assim, mas antes de falar de saúde silvestre, eu queria fazer uma outra fala, né, que eu acho que é super importante, porque quando a gente fala na saúde, a gente fala de doença, a gente nunca fala da saúde, a gente sempre fala de doença, né? E isso é uma coisa importante no Brasil. A gente nunca trabalha na prevenção, a gente sempre trabalha para tentar resgatar alguma dessas questões. E, normalmente, o que se faz é culpar alguém desse processo de doença. E, fatalmente, a gente sempre acaba culpando os animais desse processo, né? Então, acho que a gente tem que buscar um outro olhar. E, dentro desse outro olhar, né, eu queria falar um pouco sobre biodiversidade, que é uma das coisas que todo mundo fala, né? E tão presente no mundo da montanha, tão presente no nosso dia a dia. Afinal de contas, eu acho que o que todo mundo busca, né, quando vai escalar, quando vai fazer uma caminhada, quando está no ambiente natural, é o contato com essa diversidade, com essa riqueza. Então, o que a gente chama hoje de biodiversidade, na verdade, é um processo que o nosso planeta passou ao longo de pelo menos 3 bilhões de anos, de testes de espécies diferentes que vão se moldando, e essas espécies acabam constituindo ecossistemas diferentes, né, que são paisagens diferentes, muitos grupos de espécies diferentes. Então, a gente tem uma variabilidade genética super importante. Depois, quem quiser conhecer bastante genética, pergunta a Márcia Tia, que ela é boa, muito boa nisso, né? E isso é super importante da gente observar, né, como é que essas espécies se distribuem no nosso planeta, se distribui. A gente na montanha, a gente vê muito isso, né? Quando a gente está numa parte baixa, a gente tem um conjunto de animais. Quando a gente vai subindo as montanhas, esses animais vão mudando, as plantas vão mudando em função da altitude, em função de mais chuva, mais umidade. E esses processos é que são super interessantes. Só que junto com essa diversidade bonita que todo mundo fala, que é o macaco, o sapinho, a ave, a gente também tem espécies que normalmente a gente não gosta, né? E a biodiversidade que a gente não quer ver é a biodiversidade que o mundo quer matar. Mas essa diversidade, ela tem um papel também muito importante nesse processo, que é controlar populações, ajustar a população de outras espécies. E a gente tem que ter sempre isso como um foco. Então, a gente tem um grupo de espécies que a gente chama de vetoras, que são espécies que potencialmente podem transmitir micro-organismos que podem causar doenças para outras espécies. Nós temos um universo enorme de coisas que a gente não vê, e isso, se a gente já conhece tão pouco dos nossos bichos grandes, desses então a gente conhece muito menos, né? No Brasil, isso para nós é um gargalo super importante. A gente tem muito pouco conhecimento do que de micro-organismo a gente tem nesse país. Apesar de ter gente estudando, falta muito mais gente para estudar esse tipo de coisa. E a gente tem uma diversidade enorme, que é a nossa própria diversidade da nossa espécie. Como é que a gente se relaciona com isso num país como o nosso, com uma diversidade cultural e social tão grande, né? A gente que viaja aí por esse país
consegue perceber essas diferenças de cultura, e isso sem dúvida nenhuma acaba impactando aí nesse processo de saúde e de doença. E por que a biodiversidade é tão estratégica para a saúde? Sempre quando a gente pensa nisso, a gente pensa naquilo que eu como, na mata que eu tiro, que eu vou construir a minha casa, né? Claro que isso é importante, mas mais do que tudo isso, a biodiversidade é importante para o nosso bem-estar mental. A biodiversidade faz bem para a saúde naquilo, na estética, da beleza, pelo seu fator intrínseco. E isso acontece desde a pré-história. Essa é uma pintura rupestre do parque lá da Serra da Capivara, onde a gente pode observar os homens dançando em volta de uma árvore. Essa é uma pintura muito rara, só existe 2 pinturas onde aparecem plantas, né? Normalmente as cenas de pinturas rupestres são cenas de caça, do dia a dia das pessoas e animais, mas raramente a gente observa plantas, só existe essa pintura aqui e uma pintura Israel que aparece com árvores, né? E se a gente coloca isso numa perspectiva, a gente, né, pode até imaginar que tem aí um processo meio místico de adoração, de alguma coisa em torno, né, de um elemento vegetal. E a gente já usa essa biodiversidade, né, desde sempre, desde que a gente se constitui como uma espécie. E aqui também é uma pintura rupestre, isso aí tem em torno de 16 mil anos, né, são pinturas muito antigas. E a gente pode ver lá em cima 2 pessoas com redes e peixes aqui. Então a gente já usa, já tem mecanismos, tecnologias para utilizar essa diversidade. Se a gente traz isso para uma coisa mais simplificada, fica mais fácil, né, da gente poder observar. E obviamente a gente sempre pensa na comida, né? Aquilo que eu como é fruto da diversidade biológica. Mas não é só aquilo que eu como diretamente, mas é o potencial de domesticação e de uso, né, de uma espécie. Acho esse exemplo super bacana. Na verdade, tudo isso que a gente come é um processo de seleção artificial da mostarda selvagem. Então, essa coisinha aqui, com uma plantinha, uma planta, né, herbácea, que o homem ao longo do tempo foi selecionando, que nem a gente fez raça de cachorro, a gente foi selecionando e hoje a gente come brócolis, repolho, couve, que na verdade é tudo a mesma planta. E essa é uma das questões mais importantes, porque quando a gente fala em conservar a biodiversidade, as pessoas acham que eu estou conservando só aquilo que tem ali. Mas, na verdade, a gente pode estar conservando um potencial de uso enorme que muitas vezes a gente desconhece. Então, se algum momento essa espécie, a mostarda selvagem, tivesse sido perdida, nós jamais comeríamos repolho, nem couve-flor, nem brócolis, nem nada disso. E é essa visão estratégica dessa conservação para o futuro que a gente tem que começar a construir. Não é perda de uma espécie. A perda de uma espécie, o que tem? É o potencial genético que aquela espécie pode oferecer para que a gente possa utilizar isso de N maneiras. Né? E é isso que a gente está perdendo quando a gente não tem esse entendimento. E hoje a gente tem vários problemas. Né? Um dos problemas hoje centrais para o mundo inteiro é a perda de abelhas, por causa de uso de agrotóxicos, de pesticidas. E hoje, essa é uma questão hoje mundial. Né? O presidente dos Estados Unidos tem um mês, botou uma grana e fez com que todos os pesquisadores que trabalham com abelhas começassem a fazer um relatório super sério qual é o impacto das abelhas para os americanos. Por que isso? Porque entre 70% e 80% do que a gente come é polinizado por abelha. Se as abelhas não polinizarem o que a gente come, a gente não tem o que comer. Né? Se a gente fosse pagar isso como um serviço, né? Esse serviço nos custaria alguma coisa em torno de 190 bilhões ano. Os chineses, e tem lugares na China que no fim de semana as pessoas pegam um pincel e vão de flor em flor polinizar as plantas, porque eles perderam os polinizadores. Agora você imagina isso no Brasil, que interessante, né? Se a gente ia conseguir fazer uma coisa desse tipo.
Né? Isso vem acontecendo porque tem grupos de agrotóxicos que se usa à base de nicotina, que são neurotóxicos, e a gente acaba perdendo esses polinizadores. A gente não tem nenhum estudo mostrando esse impacto no Brasil, mas a gente sabe que nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo. Né? E agrotóxicos, inclusive, que são proibidos no mundo inteiro, até no Paraguai, né? Que aí é o fim da feira. Enfim. Nem sempre essa relação foi assim, né? A gente já foi presa também, só que a gente nunca se coloca nessa situação. Essa pintura aqui é muito legal, né? Se vocês olharem com cuidado, aqui a gente tem uma onça vermelha, do outro lado a gente tem uma onça branca, dá para ver os bigodes, tem uma árvore e tem um monte de gente em cima com pedra para jogar na onça. E se vocês olharem, ui, esbarrei aqui em algum negócio. Ah, tem duas criaturas correndo lá do outro lado, né? A gente sempre brinca que esse é o estagiário que estava saindo correndo, né? Ou seja, nós fomos presas muitas vezes, né? A gente sempre fez parte desse jogo da vida e a gente era comido também, né? Nesse processo. Bom, existem outros usos, né? E o uso que a gente sempre pensa mais facilmente também, além do alimento, é a questão de como é que a gente usa isso para produzir remédios, né? Produzir medicamentos. E aí, claro, né? O Brasil, a gente tem um potencial gigantesco de produção, não só de medicamentos das nossas plantas, mas de bioinseticidas, de fragrâncias, de pigmentos, de colas, de bases de cosmético, de uma série de coisas. E a gente vem trabalhando, melhorando, mas a gente ainda falta muito para trabalhar, né? A expectativa aqui, né, na floresta tropical, a gente tem aí 50% das plantas, isso a gente já sabe, mas a gente tem menos de 5% desse potencial estudado. E nos ambientes desérticos, por exemplo, como a Caatinga, a expectativa é que esse potencial seja muito maior do que nas áreas da floresta. E a gente vem perdendo, né, essa oportunidade de trabalho. Esse é um exemplo super clássico, né? Nem sei se todo mundo sabe, mas com certeza boa parte de vocês conhece esse remédio, que é o Captropil, que é um remédio para baixar a pressão, que eu acho que o mundo inteiro toma isso, principalmente agora, né? Porque todo mundo tem pressão alta, estressado, com todos os problemas. Esse remédio é feito à base do veneno da jararaca brasileira, né? Foi desenvolvido por um pesquisador brasileiro, tá? Que depois acabou trabalhando com um grupo e perdeu a patente porque os caras levaram isso embora. Né? E hoje a gente paga os royalties para usar um remédio que na verdade é feito com a base tanto da experimentação quanto da biodiversidade brasileira. E aí agora tem menos de um mês, tem uma lei nova da biodiversidade tentando proteger, né, com que os royalties fiquem no Brasil, que a gente associe a repartição dos benefícios desses royalties com as populações indígenas, com as comunidades tradicionais. Mas, enfim, isso aí é uma longa, né, discussão. E no mar também a gente tem um potencial enorme, né? Provavelmente todo mundo já viu uma concha desse tipo, né? E ela parece um conezinho. E esse animal, na verdade, ele tem um veneno neurotóxico extremamente potente. Né? O uso de venenos também é uma coisa super importante para o medicamento. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Os venenos são super importantes para a produção de medicamentos. E a gente tem aí esse grupo, né? E tem uma perspectiva de pelo menos 7 mil produtos médicos sendo desenvolvidos a partir de esponjas, né, aquelas anêmonas do mar, enfim, vários desses organismos. Agora, né, quando olhar uma coisa dessa que é linda no mar, né, não põe a mão, porque é provável que ele vai te injetar esse veneno, porque ele usa isso para caçar. Né? Na verdade, ele tem um nardo, ele injeta esse veneno, paralisa a presa, é um veneno neurotóxico, paralisa a presa que depois ele vai, né, se alimentar dessa presa. Então, né, claro que ser bonito sempre atrai, né? Ele é bonito de propósito, para o peixe chegar bem perto dele, ele vai lá, e então não é uma boa segurar uma concha dessa. Bom, que riscos então, né, a gente tem nesse processo, né, dessa nossa relação com os animais silvestres? A gente
conhece que, né, existem duas formas da gente, ao longo desse processo que a Terra evoluiu e as espécies também, a gente tem duas formas de adquirir parasitos. Uma é o que a gente chama de filogenética, com esse nome difícil, mas na verdade são os parasitos que a gente herda ao longo do nosso desenvolvimento das espécies. E outros são parasitos que a gente acaba adquirindo com a mudança dos nossos hábitos. Então, quando o homem ele muda os hábitos, né, ele sai da África, começa a se dispersar por outros lugares, quando ele habita os lugares frios, ele fica mais recluso, né, ele domestica as plantas, ele acumula alimento. Quando ele acumula alimento, ele atrai roedores. Quando ele atrai roedor, ele atrai serpente, ele atrai os cachorros, os lobos que vêm comer aqueles roedores. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba trazendo as espécies para perto de nós e, obviamente, eles podem nos transmitir alguns micro-organismos, mas nós também podemos fazer isso com eles. Né? Isso assim, nós não somos uma espécie intacta, né? A gente também troca, né, esses papéis. E foi isso que a gente vem fazendo aí ao longo da nossa história, né? É um parasito que a gente herdou dos nossos ancestrais. É um verme da barriga intestinal, um tricúris. Boa parte da população brasileira tem esse verme, às vezes nem sabe, ninguém nem trata, porque ele não faz problema nenhum em ninguém. E nós compartilhamos esses vermes com todos os nossos membros da nossa família, né? Que são esses aqui. Essa é a turma da nossa família, eles são nossos parentes mais próximos. Todos eles têm exatamente o mesmo verme que nós. E esse verme está passando de espécie em espécie. Então, é legal, inclusive, porque quando a gente estuda um verme, a gente consegue recontar essa história, né? E o verme acaba sendo um bom indicador disso. Por outro lado, a gente tem dois caminhos desse contato, né? Hoje, estudos vêm mostrando que o vírus da parvovirose, que a gente vacina os nossos cachorros hoje, provavelmente o nosso sarampo é uma modificação do parvovírus que nós acabamos adquirindo com o processo de domesticação de cachorro, né? Mas a gente também tem que pensar que o homem nunca teria galgado o seu processo evolutivo se a gente não tivesse tido os cachorros nesse processo. Afinal de contas, eles sempre cuidaram da nossa aldeia, nos ajudaram a caçar aquele ditado, né? Vai no mato caçar seu cachorro que eu quero ver, é a mais pura verdade, né? Por outro lado, quando a gente domestica o porco, a nossa solitária, nós é que infectamos o porco. A solitária do porco é a solitária humana, que nós que passamos para o porco, e não o porco para nós. É engraçado a gente se ver nessa condição, né? Ora, e o que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né? A gente vem andando pelo mundo todo, e vem andando cada vez mais rápido, né? E isso conta uma história muito interessante para a gente. Né? Quando os portugueses vêm para o Brasil, eles trazem os roedores que hoje estão na cidade, que são os ratos do velho mundo. E com isso eles trazem a peste e a leptospirose. Aquele navio lá em cima é o navio italiano que chega no Porto de Santos e é onde a gente tem a primeira epidemia de peste no Brasil. Foi uma epidemia super bem estudada. O Adolfo Lutz foi para lá, adoeceu de peste junto com a turma, né? E hoje a gente tem a peste no Brasil inteiro, que já saiu, né? A bactéria da peste já está nos roedores brasileiros e quem transmite é uma pulga, a pulga do rato que transmite a peste. E junto com isso a leptospirose também, que quando as nossas enchentes, né, que a bactéria fica na urina do rato, a gente junta lixo, daí a gente acumula rato, e daí quando chove os ratos fogem, a urina boia junto com bactéria da leptospirose, né? E o que a gente tem hoje, né? A gente tem um trânsito enorme de pessoas e mercadorias, né, andando pelo mundo, e o controle disso é super difícil, né? Ora, aí a gente sempre diz, né, o que é uma espécie emergente, né, de uma doença que a gente não conhece que ela emerge. Na verdade, esse conceito é super novo, né, e ele surgiu a partir dos primeiros casos de ebola e Marburg na África.
né? Então era um vírus que sai de uma população silvestre e chega nas pessoas. Muitas vezes ele sempre esteve ali, a gente que entra em contato, né? No caso do ebola, ele acabava se dissipando em comunidades muito pequenas, porque ele é altamente letal, então todo mundo que ele acometia morria, e quem sobrevivia era resistente. E aí ele sumia do mapa e ia ter outro pico alguns anos depois, né? Mas hoje o que a gente tem é um diagnóstico emergente. Hoje a gente consegue fazer diagnóstico, coisa que a gente não conseguia fazer antes. Então agora a gente tem muito mais informação, né, do que a gente tinha antes. Bom, nesse mapa louco de doenças a gente consegue ver algumas coisas, né? A varíola, a gripe, o sarampo e a peste vieram da Europa para o mundo, né? A doença de Chagas e a tuberculose e a malária já existiam no Brasil. Antes da chegada já era uma doença, circulavam no continente sul-americano. Na África, lá xistossomose, AIDS, outro tipo de malária, gripes, esparganose, que é um verme que tem lá muito na China. A gente tinha aqui na pré-história e a gente hoje não tem mais, porque quando a gente comia rato na pré-história, a gente tinha esparganose. Hoje a gente não come mais rato, então a gente não tem esparganose. Então, se a gente tivesse uma doença hoje, a pessoa fala assim, isso é novo. Não é novo. A gente mudou de hábito, né? Quando o brasileiro começou a comer sushi, muitos de nós a gente começou a ter verme de foca. Né? Tanto que hoje o salmão do sushi, né? A Anvisa faz com que todo mundo, o salmão, fique no freezer mais do que 72 horas a menos 80 para poder matar esse verme. Porque ninguém se dava conta. Claro, salmão quem come? Quem come lá no Chile, lá em cima é o quê? É a foca. Se você come um peixe cru, você é um mamífero igual a foca. E aí você acaba tendo aquele verme, por uma questão simples de mudança de hábito alimentar, né? E essas coisas são bacanas da gente poder olhar. A ancilostomose, que veio para a América, que é aquele verme do amarelão do Monteiro Lobato, né, que conta o verme, né, que é esse a ancilostomose, ela na verdade, ela veio para a América do Sul, muito antes, né, das navegações, né, da migração de Bering. Inclusive esse foi um trabalho, né, lá do nosso grupo, que a gente encontrou um ovo de ancilóstoma num coprólito, são fezes mumificadas num sítio arqueológico de 7.000 anos, mostrando que na verdade essa turma já vinha de barquinho para a América do Sul muito antes do que a gente imaginava que as pessoas pudessem vir. Bom, o que gera essa emergência dessas doenças, né? É toda essa confusão que a gente está fazendo no mundo hoje, né? Então, avanço da agricultura e da pecuária, então a gente está mudando esses ambientes. Onde era mato, onde era caatinga, onde era cerrado, passa a ser um campo de milho, soja, seringa, enfim, N coisas. Né? Mudança no ecossistema, desmatamento, mudança climática global. Então a perspectiva é que o aumento da temperatura, o mosquito da malária vai chegar lá até os Estados Unidos, coisa que hoje não chega por causa do frio. Então tem toda uma dinâmica nesse mundo mudando em função de todas essas coisas. E como é que essa coisa se dá na natureza, né? Isso aqui é uma coisa, como é que a gente tem que olhar isso? Isso aqui é como a transmissão da raiva no Nordeste do Brasil, que não é uma transmissão nem por cachorro doméstico e nem por morcegos. Como é que funciona isso? Isso aqui são as raposinhas, né? Que são animais solitários, normalmente, o ano inteiro elas são solitárias, e elas se reúnem na época da reprodução. Então, quando chega setembro, o caboclo lá vai dizer pra gente assim, mas agora é a época da raposa louca. O que significa isso? Quando os animais se juntam para reproduzir, o vírus consegue circular e você tem então os surtos de raiva naquele momento. Depois disso, os animais se afastam de novo e aquele surto diminui. Ora, para que serve a raiva naquela coisa? Ele acaba controlando a população de raposas, né, naquele ambiente. Qual é o problema disso daí? Nenhum, se isso tivesse restrito ao ciclo silvestre. Mas o que acontece? A gente entra nesse ambiente, né? O pesquisador entra lá, o caçador entra lá. Quando a gente tira e derruba a caatinga, os animais não têm mais comida, eles acabam procurando a casa das pessoas, vão comer galinha, melancia na roça e tudo isso, e aí acabam contaminando os cachorros, vão contaminar as pessoas, que contaminam de novo as raposas, e aí a gente traz o ciclo que estava silvestre
para a área, né, do peridomicílio, para o quintal da casa da gente. Né? Então é importante a gente entender um pouco como é que funciona, né, essa dinâmica, porque sempre assim, o pessoal do Ministério da Saúde fala assim, a culpada é a raposa, nós vamos lá e matar todas as raposas. Assim, sabe, não é assim, né? Porque o pessoal da saúde tem direito, é igual 007, né? Tem direito de matar. Se tem um surto que afeta a saúde humana, mata. É assim que funciona, né? Mas não vai resolver, porque o que a gente tem que fazer é entender o processo, para ver como é que a gente trabalha esse processo, né? E aqui eu acho que um assunto que interessa aí a todo mundo, né? Que a malária aqui no Rio de Janeiro, nas montanhas, que todo mundo viu isso pipocar lá no pessoal lá da Serra dos Órgãos, né? Ficou super preocupado. E aí, como é que é o negócio da malária? Montanha, fecha o parque, não fecha, tem malária, não tem malária. Né? Vamos pensar como é que essa coisa funciona. É super importante a gente pensar na diferença desses ambientes, né? O que são as terras altas e as terras baixas. Se a gente pensar que terra alta é tudo que está lá em cima, né? Acima de 1.800 metros, 1.500 metros, não tem malária, é frio, não tem mosquito. Né? Mas a gente vai ter uma malária que é super comum na Mata Atlântica, sempre foi, não tem nada de novo nessa história. Né? Ela acontece sempre. Teve um problema no Paraná em 1950, os pesquisadores antigos da Fiocruz trabalharam nesse surto, controlaram esse surto, quer dizer, não tem nada de novo nessa história. Né? Mas a gente vai ver que essa dinâmica está mudando. Como é que ela está mudando? Né? Esses são os primatas, os macacos que a gente encontra na Serra dos Órgãos. Né? Se a gente tivesse um ambiente que não tivesse cada vez sendo mais apertado, afogado, a gente teria o muriqui, né, com uma população grande, que hoje a gente sabe que é uma população super restrita. A gente vai encontrar esse bicho só lá depois do dedo de Deus enfiado naquele buraco lá que ninguém consegue chegar. Né? Trabalhar com isso aqui, você tem que ficar 10 dias no mato, descendo aquelas pirambeiras para conseguir ver um macaco desse. Então a população está ficando cada vez mais restrita. O bugio também, né? Ele vem diminuindo. O macaco prego, lá, essa população está crescendo porque as outras estão diminuindo, né? Os outros estão diminuindo mais ainda, e a gente tem os micos com o mico nordestino, que é o invasor, entrando e ocupando esses espaços junto com o macaco prego. Né? Então a gente vê essa dinâmica hoje acontecendo. Ora, como é que funciona a transmissão da malária lá? Né? Quando a malária estava no ciclo silvestre dela, tranquila, lá na boa, né? A gente tem um mosquito, que é esse anofelino aqui, que vive em bromélia. Então ele vive lá em cima, no dossel da árvore, se reproduz lá, ele picava lá os macacos e transmitia uma malária de macacos, que rolava entre eles lá em cima. Eventualmente, você podia ter um caso ou outro humano de malária de macaco, que é uma malária super tranquila, não mata ninguém, é uma malária, né, super light. Ora, hoje o que a gente vê? A gente observa que essas populações diminuíram, a população de macaco prego vem aumentando, ela nunca tinha sido diagnosticada com malária, mas agora ela está com malária. Então, essa dinâmica dessa doença está mudando, e a gente já encontra um plasmódico que é humano, que é o plasmódio, gente, é o protozoário que causa malária. Se vocês não entenderem o que eu estou falando, vocês me perguntem, né? Porque tem uma série de coisas técnicas, então me perguntem. Então, você tem vários tipos desse protozoário que transmite malária. Né? Então, hoje a gente já tem a malária de macaco e um tipo de malária humana lá, isso circulando junto com o macaco prego. Então, essa coisa está mudando. Né? E a gente tem que observar essa mudança. E aí a gente vai ver os casos que nós tivemos de malária lá. Sana, Guapimirim, Teresópolis, Macaé de Cima. Desses 14 casos, a maioria de visitantes. Pessoas que nunca tiveram contato com essa coisa e que vão fazer. E aí isso é super importante para quem trabalha em montanha, né? E para quem trabalha em turismo. A gente acaba se expondo muitas vezes a coisas que a gente desconhece.
não é para não se expor, é para conhecer e poder estar atento se achar que tem alguma coisa que está errada. E pronto, saber como é que cuida disso, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Esses plasmódios, eles são diferentes, mas eles geneticamente são muito, muito parecidos. O que é interessante, alguma coisa de 50% das pessoas que moram nesses lugares já tem anticorpo. Portanto, isso já está lá, ó, há muito tempo, num equilíbrio muito tranquilo. Provavelmente todos nós aqui que andamos no mato sem parar temos anticorpos também, né? Aonde esses casos aconteceram? Aconteceram sempre onde a mata estava parcialmente preservada, ou seja, ela já tinha desestrutura, o que mostra pra gente que, na verdade, essa desestrutura já faz com que não tenha mais macaco lá, para essa malária circular lá, e as pessoas chegam, um mosquito, um macaco, né? Ou um homem sem pelo, que aliás é muito mais fácil picar um homem do que picar um macaco, né? Então a gente acaba sendo aí, a gente se expõe, a gente entra nesse ciclo, né? E a gente vê uma outra malária diferente, que é a malária da parte baixa, ali de Cachoeiras de Macacu, que é uma situação totalmente diferente. O vetor é outro bicho, não é mais o mesmo mosquito, já é um outro mosquito, um mosquito que não vive mais em bromélia, que vive em água parada, e aí isso faz a gente lembrar a reserva que o Comperj está querendo, né, fazer toda uma porção de barragens lá em cima para represar aquela água. Então a gente sabe que quando for fazer impacto ambiental disso tem que olhar, porque é possível que essa população de mosquito aumente com a água parada, e a gente tenha mais casos de malária nessa região por conta disso, né? As pessoas ali não têm anticorpos contra a malária, ou seja, é um processo novo que está acontecendo, né? Não é um processo antigo, que normal daquela região, né? E a gente tem lá o malária fone 24 horas por dia, que funciona super bem, que trata as pessoas numa boa, né? Então é interessante a gente estar esperto e só saber disso, né? Uma vez a gente lá na Fiocruz recebeu 3 pessoas que foram fazer a trilha do ouro na Bocaina, né? Então o pessoal fez a trilha do ouro, chegou do outro lado, todo mundo com malária de macaco. Aí foi parar todo mundo lá na Fiocruz, não, malária de macaco vai ficar bom, beleza e tal. Mas a gente tem que saber, né, o que está acontecendo. Isso aqui é muito blá blá blá. O que a gente, né, ali são na verdade estudos mostrando que isso está acontecendo em São Paulo, que está acontecendo no Espírito Santo também, ou seja, não é uma coisa do Rio de Janeiro, é um processo de um ambiente único, tá? O que se percebe com isso tudo? Né? A grande lição e o que a gente tem observado disso, que é o que só há muito pouco tempo vem sendo estudado. Quem começou a estudar isso foi um americano, porque nos Estados Unidos tem uma doença transmitida por carrapato, que é a doença de Lyme, que é uma coisa parecida com a nossa febre maculosa, que também é uma doença transmitida por carrapato, importante em São Paulo, mas todo mundo lembra daquele surto que teve em Petrópolis, né? Lembra que fechou a pousada, enfim, aí né, do carrapato estrela, né? A dinâmica delas são muito parecidas. Como é que funciona isso? A gente tem uma bactéria que é capaz de infectar vários tipos de carrapato, não só um. E esses carrapatos, eles usam sangue de muitas espécies diferentes, né? Quando eles usam muitas espécies diferentes, ele pode chupar o sangue de uma espécie que tenha uma alta capacidade de não incubar aquela bactéria. Então, na verdade, quando ele chupa essa espécie ela é refratária, ela acaba diluindo aquele processo de transmissão. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode sugar uma espécie que seja altamente, que tenha alta capacidade de reproduzir aquela bactéria, né? Então, quanto mais espécies você tem no ambiente, mais você aumenta essa diluição das doenças. E esse é um serviço da biodiversidade que nunca ninguém fala, né? A gente fala da água para beber, da comida e tudo, mas, né, a biodiversidade faz bem para a saúde porque ela nos protege de doenças.
Quanto mais a gente tiver, né, e é isso, à medida que a gente vai perdendo as espécies, até que chega uma hora que sobram, no caso da doença de Lyme, as duas melhores espécies para transmitir, o homem e o cavalo. E aí você tem surtos importantes nesses lugares. Tá? Então eu sempre brinco, quando eu estou no meio do mato e eu estou numa área de fronteira que pode ter qualquer doença, eu vou dormir dentro do mato. Eu nunca durmo na borda do mato, porque o mato e as espécies do mato vão me proteger das doenças. Uma coisa, né, bacana da gente pensar. Não é que no mato não tenha doença, mas se o mato tiver a maior riqueza de espécies possíveis, tá, eu estou diluindo a minha chance de ser picada, eu estou dividindo com muitos outros animais. Se eu estou numa área de borda que não tem ninguém, o mosquito vai vir em cima de mim, o carrapato também. Afinal de contas, sou grande, pelada, né, e muito fácil de ser picada. E a gente vê que isso tem funcionado, né? Esse mesmo modelo tem funcionado com outras doenças também. Isso daqui é uma pesquisa de um grupo lá da Fiocruz também que trabalha com doença de Chagas. Doença de Chagas também é um protozoário transmitido pelo barbeiro, né? Que é um percevejão assim, que é super comum na Caatinga, no Rio de Janeiro a gente também tem, em Bahia e tudo, mas nunca teve caso humano na Amazônia de doença de Chagas. Os casos da Amazônia de doença de Chagas estavam só no ciclo silvestre. Mas, com o processo de açaí, olha o que vem acontecendo. As pessoas acabam, né, porque vão coletar o açaí, eles acabam limpando o bosque da floresta para andar mais fácil, né, dentro da floresta para catar o açaí. Não satisfeitos em limpar o bosque, quando o cara entra lá, ele caça tudo que ele pode para comer, óbvio. Os barbeiros adoram palmeira, eles vivem nas palmeiras, o açaí é uma palmeira e eles vão viver ali, né? Ora, então, no ambiente natural, a gente teria todas essas espécies vivendo naquele lugar onde o barbeiro poderia sugar todas elas e diluir, né, o tripanossoma, que é o protozoário que provoca a doença de Chagas, entre todas essas espécies. O homem não está lá, né, nesse processo. Mas ele entra lá, de vez em quando entra uma galinha, entra lá um porco junto com ele, né? Quando ele limpa isso para fazer a cultura, para fazer o bosque de açaí, né, ele tira as espécies e os animais domésticos começam a chegar dentro desse bosque. Ele, não satisfeito com isso, ele leva a casa dele para dentro do bosque. E quando ele acende a luz de noite, o barbeiro, obviamente, vem para a casa dele. Então, o barbeiro sai na mata, entra na casa da pessoa e acaba fazendo e transmitindo doença de Chagas para cachorro e para os bichos que sobrarem ali, quase sempre um gambá, que é um bicho que se adapta muito bem, né, no quintal da casa das pessoas, né? Então hoje a gente tem surtos, né, e focos de doença de Chagas em pessoas, muitas vezes em crianças de 10 anos. É uma doença que, se você pega ela na fase aguda, você consegue amenizar, mas depois que ela fica aguda, com 30 anos esse cara está na fila de um transplante de coração, né? E a gente vem fomentando isso, porque a gente acha que isso é um projeto sustentável, né? Ah, o açaizal, que bonito, né? Tão sustentável. Fora que de vez em quando... Monocultura. Monocultura. Fora que muitas vezes, quando o cara vai coletar lá o coquinho do açaí, ele tritura o barbeiro junto com o açaí, a gente tem caso de transmissão oral também, né? E aí também já tem algumas providências tomadas em função disso. Não, pode comer açaí. Pode comer o açaí, porque hoje o açaí que a gente compra industrializado, ele fica no freezer menos 80 durante 72 horas e aí você acaba com a potencialidade do tripanossoma. Agora, se você for para a Amazônia comer açaí da galera que tira lá, eu não come não. Né? Come o açaí que está preparado direitinho. Quando a gente pensa nessa história, né, de que os animais que transmitem doenças pra gente, isso aqui é um estudo super bacana, né? São 2 estudos mostrando o número de parasitas que circulam nas populações de leões,
que vocês podem ver são muito poucos, e na espécie humana tem alguma coisa em torno de 1407 patógenos circulando entre nós. E isso é legal da gente pensar, porque isso coloca a gente num outro lugar, né? No nosso lugar na natureza. Como nós somos uma espécie de alta dispersão pelo mundo, nós temos uma alta capacidade adaptativa de nos adaptar a qualquer lugar. A gente come qualquer coisa, a gente vive em qualquer lugar. Nós somos excelentes transmissores de doenças, muito mais do que qualquer tipo de animal, né? E é legal a gente se ver desse outro lado, né? A gente pensar que a gente também é um problema, tá? A gente nunca pensa isso. A herpes humana, essa herpes de boca, dizima uma população de primatas. Então, por exemplo, coisas que a gente não faz nos nossos parques, né? A gente deveria fazer se as pessoas indicarem. Se você tem herpes, nesse momento que você tiver, não entra no parque, não vem. Você tem um alto risco de causar, né, um grande problema para as populações de primatas. Se a gente fizer isso, as pessoas vão nos matar, né? Mas é bom que a gente tenha essa consciência. A gente tem um centro de primatologia em Guapimirim, que era um pesquisador, que ainda é vivo, Dr. Coimbra. Quando a gente chegava lá para visitar, ele ficava olhando, todo mundo assim, né? E você olha assim, gente, esse homem é esquisito, né? E ele ficava olhando. Se ele via qualquer coisa na boca, ele chegava assim, daqui você não passa, você fica aqui no centro de visitante, vê os macacos e você não entra. E não deixava ninguém entrar, né? Preservando, obviamente, a pesquisa, os bichos dele lá. Ora, por que a gente fica falando isso? É simples de estudar? Não, não é simples de estudar, não. Isso é super complicado de estudar, né? Estudar parasitas é uma das coisas muito complexas. Por quê? Porque um parasito, ele não é transmitido por um único vetor, nem ele está no único hospedeiro. Ele normalmente pode ser transmitido por alguns vetores e pode contaminar muitos hospedeiros. Como é que a gente estuda isso, né, de uma forma bem real? Tem uma turma na Nova Zelândia trabalhando com isso no ambiente marinho, e eles trabalham, e essa coisa é muito legal de ver. Se a gente, não precisa nem ler o que está escrito lá, mas se a gente olhar só esses desenhos, né, no primeiro desenho a gente tem a rede de relações entre espécies. O que é verdinho são os plânctons, são as algas que dão alimento para os outros animais. Tudo que está vermelhinho lá são espécies de vida livre que se alimentam desses plânctons, dessas, né, plantas que alimentam toda essa turma aqui. E olha como é que é complicado, né? Porque uma planta pode alimentar várias espécies. Se a gente pega esse mesmo modelo e inclui nesse modelo as espécies parasitas, olha como é que isso daqui se tornou muito mais complexo do que a gente imaginava. E se a gente ainda inclui os parasitos, né, e as espécies de vida livre, os produtores todos, a gente cria aí um processo ainda muito, junto com os predadores, um processo muito mais complexo. Hoje a gente vem conseguindo trabalhar com isso com o pessoal da computação de alto desempenho, né? Porque na mão não dá para fazer um negócio desse. Então a gente começa a trabalhar com isso, né, utilizando a turma da informática e da matemática. Isso tem sido bem bacana. E como é que a gente faz para monitorar e prevenir isso, né? O que a gente faz, né? Porque a gente fica todo mundo assim angustiado, vou morrer amanhã, não vou fazer isso, não como mais nada, né? O que a gente faz? E não é assim. Se isso fosse verdade, a gente não tinha aí 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E a gente não seria uma espécie de sucesso nesse planeta. Então as coisas se acomodam, elas se equilibram, mas a gente tem que entender um pouco isso, né? E, bom, essa foi um desafio que a gente trouxe, né, para a Fiocruz, dentro de um programa do Brasil, de como é que a gente faz com que a biodiversidade seja transversalizada nos diversos órgãos de governo, porque senão só o Ministério do Meio Ambiente fica cuidando da biodiversidade e o resto destruindo a biodiversidade. Então é um problema esse negócio, né? É uma política que nunca funciona. E a gente então trouxe esse desafio, como é que a gente pode monitorar isso? A primeira coisa que a gente fez, né, foi pensar quais são, então, que tamanho do desafio é esse, né? Primeiro, o tamanho desse país. Esse país é um continente.
né? Com ambientes diferentes, espécies diferentes, ou seja, não tem serviço de saúde, nem de agropecuária, nem de ambiente que vai dar conta de fazer isso sozinho. Isso não existe. A gente não vai ter gente monitorando bicho, tudo quanto é bicho em qualquer lugar nesse país. Não funciona, né? Depois, a gente não conhece todas as espécies, nem de parasito, nem de hospedeiro, nem de vetor, nem de nada. Então tem muita coisa para descobrir. Que são essas lacunas de conhecimento, essa complexidade das doenças, os problemas que a gente tem de computação para poder lidar com esse universo todo. Então a gente tem gargalos tecnológicos aí. E tem todos os problemas do próprio país. É o cara né, que o hospital está todo mundo morrendo, e se a gente chega e vai conversar com ele, mas os animais silvestres, o homem olha para você e fala assim, tá louca, tá todo mundo morrendo no hospital, você vem aqui me falar de animal silvestre. Né? Agora, quando entra o Zika, a febre do Nilo, né, os vírus novos, aí eles vêm correndo. O que vocês acham que está acontecendo? Não, mas agora vai dar cuidado do seu hospital lá, né, e que faz melhor. Bom, com o que a gente tem que lidar hoje? Né? Gente, isso daqui é o trânsito de aviões em 24 horas no mundo. Isso não é simples. Né? Uma pessoa com gripe lá na Malásia, em 24 horas, ela fez escalas nos aeroportos e contaminou todo mundo se a gente não tiver algum nível de controle. Né? Isso daqui foi o Papa no Rio de Janeiro. Fez gente de tudo quanto era canto, que ninguém nem sabe onde veio, as criaturas vieram para cá e essa gente toda falando um com o outro, se misturando, né? E a gente, que controle que a gente tem sobre isso? Copa do Mundo, Rock in Rio, Olimpíadas, né? Vocês podem imaginar a turma vindo da África. A África é um lugar cheio de malária, muita gente com malária vai fazer um passeio básico ali na Serra dos Órgãos, encontra os nossos mosquitos que podem infectar todos os nossos mosquitos com malária da África. Ou um sueco que pode sair daqui com malária, né? Nossa malária daqui. Que controle que a gente tem sobre isso? O que a gente sabe disso? A gente ainda sabe muito pouca coisa. Embora a gente tenha um sistema muito legal, né? A gente fala mal de uma série de coisas, mas a Anvisa, na controle de aeroportos, acaba funcionando bastante bem. A gripe aviária que entrou no Canadá, se tivesse acontecido o que aconteceu no Brasil, todo mundo ia dizer que a gente era ruim. Mas chegou um casal que veio lá da China no hospital canadense, o casal morreu, contaminou a enfermeira morreu, o médico morreu todo mundo, os caras se ligaram que tem alguma coisa nova acontecendo depois de já terem morrido umas 10 pessoas. Se fosse isso, a gente estava mal. Fala. Doutora, pode ser uma ressalva, porque tem algumas pessoas aqui zoando. Eu estou há mais de 20 anos no Brasil. Já espalhou a beça então aí? Você é da onde? Senegal. Senegal tem que tomar vacinas antes de entrar no Senegal hoje em dia. Claro! Isso! Não, olha só. Não é nada disso. A gente tem que ver, assim, isso é uma coisa que depende de onde a pessoa venha, porque isso pode acontecer de todo lugar, né? Porque tem coisas que a gente tem controle de vacina e outras coisas a gente não tem. Malária não tem vacina, né? E às vezes a pessoa sai de lá, pode pegar, isso pode acontecer com a gente. Eu posso pegar uma malária aqui, está no período de incubação da malária, ou seja, eu não tenho sintoma absolutamente algum, pego um avião, vou parar na África, vou parar no Peru, vou parar em qualquer outro lugar que tenha a possibilidade de transmissão de malária, me exponho ao mosquito de lá e eu vou contaminar o mosquito de lá. A mesma coisa pode acontecer aqui. Só tem uma coisa de muito diferente. Esses caras lá, da área dele lá, né? Esses caras lá, eles são tremendamente adaptados a todas essas coisas. Né? Em termos biológicos, eu sempre digo o seguinte: quando der tudo errado, quem vai sobrar no mundo é a turma que ficou na África, que nunca tomou uma vacina na vida, né? Os nordestinos aqui, o pessoal no meio da Amazônia que nunca teve assistência de saúde nenhuma. Porque nós que vivemos aí à base de geleia real, nós vamos para o buraco rápido. Né? Porque a nossa competência biológica é muito pequena.
né? E comparar com essa turma, tem várias pesquisas mostrando isso, né? Mostrando, por exemplo, que a chance de uma pessoa africana, né? Depois que ele passa lá os 30 anos, chegar à velhice, é muito maior do que qualquer pessoa no mundo. Porque o cara que consegue chegar aos 30 anos de verdade, o cara é o ó do borogodó do processo, né, da competência biológica. Né? Então você pode. A gente faz um exame de malária básico antes para ver se. Qual a tua idade? Então, já está no lucro. Só para as pessoas também, coitado, não ficarem olhando para aqui com desconfiança. Essa brincadeira que você está falando de seres humanos, ser humano é até fácil, porque você monitora, você vacina, você acompanha, você sabe. Uma espécie que tem uma disseminação é muito fácil, muito pouco controle, que é um dos vetores que a gente acha para a disseminação de vírus, porque não tem consideração os pássaros. E os morcegos. As aves migratórias, morcego, mas as aves migratórias elas fazem enormes percursos, longuíssimos. Tem várias viroses que não matam, não dão sintomatologia para os pássaros. Esses pássaros voam, você pode sair da China, ir para a Europa, ir para a América. Ter contato com aves lá domesticadas, por exemplo, grandes, enfim, e aí disseminar. Então, por exemplo, esses vírus que são aviários, as pessoas têm muito medo por causa disso. Porque aí o ser humano, bem ou mal, você está controlando, né? Tem casos, você tem sintomas, e os bichos. Os bichos hoje em dia você não tem. Então, quando você gera impacto e você também altera rotas migratórias, você está dizimando uma região, por exemplo, uma biodiversidade, ele vai procurar um lugar, você está alterando todo esse sistema, inclusive disposição. Entendeu? Então, a gente não está muito preparado para isso, né? A gente está correndo atrás do prejuízo, né? Sempre. Bom, pensando nisso tudo, né, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: bom, vamos criar um centro de informação, e é um centro virtual, é de informação mesmo, de juntar informação. Vamos juntar o que o Brasil tem de competência nessa área. E a gente pensa assim, a gente não tem competência nenhuma. Em 2009 a gente fez o primeiro levantamento, a gente tinha alguma coisa em torno de 500 especialistas no Brasil, em todas essas espécies, distribuídos pelo Brasil todo, né, trabalhando com animais silvestres. E isso traz para a gente um conforto muito grande. Essa informação ela está espalhada, ela não é igual no Brasil inteiro, mas as competências existem. Né? Isso é uma coisa importante. Então a gente criou esse centro, ele é virtual, ele está no portal da Fiocruz, né? Buscando justamente levar para as pessoas essa informação. Então, ele tem comunicação, então entrou o chikungunya, a gente fez uma matéria sobre o chikungunya, com uma linguagem super fácil, a gente tem um Fale Conosco, que a gente pode responder as pessoas fazem cada vez umas perguntas super incríveis, e aí a gente responde, justamente para a gente começar a criar isso, e começar a criar boas práticas, ou seja, o que eu faço. Porque não adianta dizer, você vai ter isso, assim, bom, mas eu faço o quê? Procuro quem, né? Como é que a gente se comporta em relação a isso? A gente tem uma rede participativa em saúde silvestre, onde participam especialistas de todas as áreas, primatologistas, gente que estuda mosquito, pessoal da área turismo, enfim, todo mundo participa disso, né, que queira participar. A gente tem uma página no Facebook, as pessoas perguntam e postam coisas, e é uma interação super legal. E tem a rede de laboratórios, que aí isso é uma coisa importante para nós. Quem é que tem capacidade de fazer diagnóstico se essas coisas acontecem? Onde é que está essa capacidade no Brasil? Né? Então a gente montou essa rede e a gente montou uma outra coisa, que é um aplicativo, que é um sistema de informação em saúde silvestre. A gente nunca vai dar conta disso se as pessoas não ajudarem. Então hoje a gente tem um processo, né, que a gente vem chamando, o mundo vem chamando de ciência cidadã. É quando as pessoas fazem parte da sua pesquisa. Então, como cada um de vocês na montanha podem nos ajudar a ter essas informações. Porque, por exemplo, aonde um escalador vai, são raríssimos os pesquisadores que vão. Né? Eu acho que eu conheço nem 10 pesquisadores escaladores. Né? Não conheço.
tem? Tem? Mais de 10? Tem? Márcio, 11? 11? Enfim, a gente tem muito pouca gente, né? E a ideia disso era criar um sistema muito fácil de fazer essa coisa, né? O que a gente fez? Um aplicativo no celular, né? Então esse aplicativo está disponível de graça no Google Play. Quem tiver um Android pode pegar agora e baixar ele lá, né? E o que o aplicativo faz, né? É pedir para as pessoas 2 conjuntos de informação, né? Um é o conjunto de informação do animal que ele está observando. Então eu estou andando no mato, tá? Eu posso ver um bicho, eu tiro uma foto logo antes que ele saia correndo, é sempre isso que a gente acaba fazendo. Depois a gente pede a informação para as pessoas. Que animal você está vendo? Você conhece esse animal? Aí a gente pergunta, qual o seu nível de certeza sobre esse animal? Ó, é super baixo, eu estou vendo um macaco, mas eu não sei qual é. Tira uma foto, a gente depois manda para a rede e aí os especialistas vão descobrir que espécie que é, né? Eu estou vendo um animal morto, ele está vivo, ele está magro, ele está gordo. Por que a gente pergunta se ele está magro, se ele está gordo? Porque se você tiver um animal gordo com um ferimento, por exemplo, uma hemorragia babando, a gente pode atribuir isso a uma doença aguda. Se ele está magro, eu posso atribuir isso a uma doença que é crônica, ele já vem doente, vem ficando magrinho. Isso para nós faz toda a diferença, porque eu posso relacionar isso com um processo viral ou um processo bacteriano, uma coisa que tem maior risco ou menor risco. Tá? Então são essas perguntas que a gente vai fazendo e as pessoas vão clicando no celular, vão colocando lá as suas informações. Depois o outro grupo de informações é sobre o local, que lugar que você está. Eu estou aqui pendurado no paredão do Deus de Deus aqui, vi sei lá, qualquer coisa lá, né? Passou por mim um muriqui. Tá? Então, quantos muriquis eram, o que você está vendo e tal? Você está dentro de um parque, você está fora, você está numa área de assentamento, tem um rio perto de você, porque a gente quer correlacionar as observações dos animais com as observações do ambiente, para saber que tipo de ambiente a gente observa algum tipo de surto, né? Ora, é assim a cara, né, do negócio. Ele funciona sem internet, porque a gente sabe, onde você está no campo não tem celular, não tem internet, nem nada disso. Você registra todas as coisas, o seu celular pega o seu posicionamento geográfico, você vê aonde você está. Quando você entra numa área que tiver sinal, o sistema vai alertar você e vai dizer, você tem registro, você quer mandar agora? Aí você vai e manda os registros para a gente. E você se cadastra, então você faz um login, uma senha, que é o seu cadastro, você faz uma vez só isso e depois não precisa fazer mais, né? E quando você bota lá o nome de espécie, a gente começa a dar informações importantes, a gente identifica se você é um especialista. Você é um especialista? Se você é um especialista, então venha nos ajudar e fazer parte, enfim, né, para ter uma informação com uma outra qualidade. E é assim que a gente vê isso no mapa e a gente começa a pipocar isso. Esse mapa já é antigo, hoje a gente já tem alguma coisa em termos de 500 registros. Há 3 dias atrás a gente teve o registro de uma onça parda no Rio Grande do Sul, de um caminhoneiro, sabe? Então assim, é muito legal a gente ver como é que as pessoas, e qualquer pessoa pode participar, né? Porque sem aquela ideia, eu não posso porque eu não estudo isso. Então passou uma onça na minha frente, pô, uma onça é uma onça, então dá... Eu vou e informo. O que a gente faz com esse dado? Tá? Esse dado ele entra no sistema, ele gera lá uma chuva de pontos dessas informações e atrás desse sistema a gente tem aí sim um processo de modelagem matemática que na verdade de uma forma automatizada, a gente não põe a mão nisso, ele começa a correlacionar esses dados, o banco de dados que a gente recebe das pessoas com o banco de dados que vem do governo de desmatamento, ferrovia, rede de alta tensão, estrada, todo esse conjunto de mapas e a gente começa a gerar o quê? Que é isso que a gente quer, gerar modelo de alerta. O que esse modelo de alerta diz pra gente? Ai, meu celular. Deixa ele tocar. É o meu grilo. Aí... Pois é. Aí o que a gente faz com esse modelo de alerta? O que o modelo de alerta diz pra gente? Tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui.
E como é que ele faz isso? Ele correlaciona a distância entre um registro e outro, o tempo entre um registro e outro, que tipo de animal foi reportado. Então a gente sabe que se tiver envolvido um macaco, um morcego, um rato ou um carnívoro, a gente tem uma importância maior do que se tiver, por exemplo, o registro de uma anta, né? Que a perspectiva de se passar para as pessoas é menor. E o que a gente faz então? A gente vai e notifica a Secretaria de Saúde, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. E notifica o ICMBio, o pessoal do parque, olha, vai lá ver e notifica os nossos pesquisadores. Vamos lá fazer uma investigação para saber o que está acontecendo. Né? A partir dessa investigação e a gente tiver um diagnóstico concreto disso, esse sistema ele começa a reaprender matematicamente até que o nosso objetivo de muito tempo é gerar modelo de previsão. É chegar a um momento que a gente vai conseguir, olha, se está acontecendo isso, 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 vamos começar a tomar as providências, porque pode acontecer isso. Né? E aí esses são um conjunto de dados que a gente usa, as condições físicas do animal. Então, é claro que se você olhar, por exemplo, um animal com comportamento completamente louco, babando, que a gente pode associar a raiva, um registro é um alerta, porque raiva é uma coisa importante. Né? Outros registros, então a gente, na verdade o modelo ele começa a juntar essas relações e aí a gente tem esses alertas. Para mostrar como é que isso vira um dado de verdade, né? Isso foi um experimento que a gente fez utilizando os parasitos daquele ratinho lá, não sei se alguém conhece, aquilo é um mocó, é um roedor, parece uma cutia, que vive nas rochas em toda a área da Caatinga brasileira. Né? Então, o que nós fizemos nessa área que vai aqui, desde o Parque da Serra das Confusões, Chapada do Araripe, até quase Recife, a gente monitorou todos os vermes desse bicho nessa região. É uma área de quase 400 mil quilômetros quadrados. O que esse sistema mostrou para a gente? Que a presença da diversidade de ocorrência desses vermes está entre 888 metros de altitude e 438 metros, nessa faixa das serras. Então, se a gente pega todos os nossos dados e a gente recorta o que está marrom ali, vermelho, é justamente essa faixa, a gente vai ver que, na verdade, são as bordas das serras, né, que são mais úmidas, que favorecem a ocorrência de parasitas. Ora, se a gente tiver essa informação, a gente consegue capacitar o agente de saúde, a gente consegue dar um dado para a proteção daquela espécie, a gente consegue fazer educação da população. Se tiver vacina, a gente pode vacinar a população nessas áreas de risco. Então, essa informação é uma informação importante para a tomada de decisão. Né? Quando a gente correlacionou esses dados, né, com as questões climáticas, a gente tem aí um modelo de previsão. Essa é a área onde a gente aposta que existe a maior diversidade de parasitos para esse bicho. Então é a área onde a gente vai focar os nossos esforços e com isso a gente economiza grana, economiza tempo, né, e economiza uma série de coisas. E é isso que a gente quer fazer, né, com a ajuda de todo mundo do sistema. Aqui, né, então ele funciona, ele também para os especialistas, as pessoas podem entrar na web, né, e botar o banco de dados se elas quiserem disponibilizar. A gente tem uma parceria com o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que tem aí todo o processo de alto desempenho computacional que a gente precisa para fazer isso. E a gente busca dados de todos esses órgãos, que é a ANA, a IBGE, enfim, né, todas essas coisas, só para vocês terem uma ideia. A rede, né, que essa rede que inclui lá e o nosso Facebook, a Saúde Silvestre, quem quiser entrar, faça isso, é muito legal. De novo, Esse aqui é a rede de laboratórios, então são os laboratórios no Brasil, são 49 laboratórios no Brasil que têm capacidade de diagnóstico e que lá no nosso site, quando você entra, você pode escolher. Eu tenho um macaco, quero fazer diagnóstico molecular para raiva. Quais são os laboratórios do Brasil que faz quando você clica? Macacos, raiva, diagnóstico molecular, ele vai e te lista quais são os laboratórios, quem são as pessoas, os contatos, telefones que você pode acessar, e isso é uma coisa, né, que é importante também. Essa é a turma de pesquisadores aí nas diversas oficinas que a gente vem fazendo, são 120 pessoas muito ativas, trabalhando, né?
essa página cara da web para o especialista, o pesquisador entrar com os dados, e isso aqui é o que a gente quer, né? Que esse sistema de alerta ele veja isso. Por isso é importante que as pessoas informem os bichos normais, né? Porque as pessoas sempre perguntam, mas eu vou informar quando eu ver um bicho doente? Não, porque a gente não sabe qual é o comportamento normal ainda. Essa informação a gente não tem no Brasil. Se eu não souber o que é normal, como é que eu vou saber o que é anormal? Né? Então o que a gente pede é para todo mundo colocar todas as informações. Depois a gente filtra as informações, a gente faz as coisas. Mas com essas informações a gente vai conseguir, né, montar aí esse quebra-cabeça. Bom, e aí tem um convite, né, para vocês, para poder, né, nos ajudar aí num processo que eu estou querendo montar de fazer a ciência na montanha. Como é que os montanhistas podem fazer parte e contribuir com esse conhecimento? Acho que isso seria, sim, para nós super importante. Acho que o Rio de Janeiro tem aí uma capacidade enorme, né, de se envolver, e até porque a gente sabe, né, que muitas vezes o pessoal dos parques não nos vem com os bons olhos, né, acham que a gente destrói os caminhos, que a gente faz as coisas, quando na verdade, né, juntar os montanhistas com a ciência, eu acho que a gente tem uma capacidade enorme de dar respostas que ninguém vai dar. Né? Ninguém vai conseguir dar essa resposta, a não ser as pessoas que estão lá, que vivenciam isso, né, durante esse tempo. E, bom, eu acho que aí eu encerro aqui, né, o que eu tinha para falar com vocês, mas queria dizer que assim, é super legal poder estar aqui por duas grandes razões, né? E essas são as duas grandes razões, né? Eu existo porque meu pai e minha mãe eram escaladores do CEB e se conheceram aqui, né? E casaram aqui. Então minha mãe veio aqui, dali, e hoje ri da gente que diz que é muito fácil escalar assim, com essa corda tão levinha. Sem mochila na pau. Pois é. Então assim, acho que é muito, muito bom, né, estar nessa vida aí da montanha, e acho que juntar ciência e montanha, acho que é muito legal. Aí, se vocês tiverem perguntas, e enfim, a gente pode discutir aí coisas. No caso, então, o aporte que a gente vai dar para o montanhista seria informações desse próprio aplicativo, ou vai existir âmbitos assim, de aprofundamento no método de coleta de informação? Ele vai fotografar, que tipo de informação a gente pode dar com mais precisão? Vai existir algum âmbito para tornar a gente mais capaz de colher o máximo de informação? Porque a gente pode colher informação de uma forma superficial ou mais profunda. Isso. Então, tornar a gente capaz de ter o máximo de informação do ambiente que a gente está vendo é interessante, né? Então, a gente nesse sistema, você tem um conjunto de informações que são obrigatórias, que são muito simples. E já tem outro conjunto de informações que são para, se você tiver a paciência de ir lá preencher, que aí já são informações mais complexas. Com isso você já aumenta esse grau, né? O que a gente está querendo montar é um grupo com pessoas da área da montanha, onde a gente tenha esse grupo e a gente capacite as pessoas para outras informações que não estão ali, e a gente consiga chegar a isso no mesmo nível de um pesquisador. Que essas pessoas conheçam as espécies, consigam identificar as espécies, tenham uma visão maior e melhor, né, de que coisas que elas estão vendo. E aí a gente está preparando e fazendo cursos. A gente fez um curso agora no Ceará com um grupo de pessoas, e aí depende dessa coisa das pessoas quererem, lógico, né? E eu acho que isso seria muito bom se a gente pudesse, né, fazer esse tipo de coisa. Sim, porque é legal. Eu deixo um e-mail para você saber de algum evento, de informação, possa estar tornar a gente um agente mais eficaz. E eventualmente, né, o que a gente quer, e que em nenhum momento a gente fala, né, a gente em nenhum momento estimula que a pessoa faça nenhum tipo de coleta.
né? Porque quando você faz isso, uma pessoa leiga que não tem formação, você está colocando essa pessoa em risco. Então a gente sempre que fala assim, não põe a mão, nunca. Encontrou um bicho, larga ele lá, não põe a mão. Viu uma coisa esquisita, entra no sistema, reporta pra gente, telefona, tem o fale conosco da gente, a gente responde tudo, mas não põe a mão, não se expõe ao risco nunca. Mas é óbvio que com isso a gente pode capacitar as pessoas para fazer algum tipo de coleta biológica. Como é que você coleta, como você registra, como você se previne de algum tipo de risco, para onde você encaminha essa coleta, e é isso que a gente quer montar aí nesse processo. E seria ótimo ter aí um grupo de pessoas. O sistema é só para animal? Agora ele é só para animal. Todo mundo me pergunta, e as plantas? Eu falo assim, não, calma, que a gente ainda não deu conta, mas a gente está conversando com o pessoal do Jardim Botânico do Rio, porque o pessoal do Jardim Botânico do Rio tem um pesquisador, que é o coordenador do Centro Nacional da Flora Brasileira, que ele particularmente estuda flora de montanha, né? Então ele sempre fica, e as minhas plantas da montanha? Eu falo assim, calma, nós vamos fazer junto isso. Mas assim, esse é um processo de construção, não foi simples, e a gente ainda continua... O sistema não usa reconhecimento de imagem para tentar identificar o animal, não? Ainda não, mas no dia que a gente conseguir fazer isso, a gente resolve o problema do Brasil, que é fazer a lista da biodiversidade brasileira. Agora a gente não ousa nem chegar perto disso. Só mais uma coisa, que é uma curiosidade minha. Quase todos os livros que eu leio que na Terra, né, muito, fala de ciguatera. De quê? Ciguatera. Né? Não sei o que é ciguatera. A gente não tem isso aqui no Brasil. Eu não conheço. Nunca ouvi falar nisso. É uma doença? Porque o peixe não dá para comer mais. Mas isso pode ser N coisas. Isso pode ser muitas coisas que o cara, na verdade, relaciona esse nome a um sintoma. Mas não pode ser que, assim, estou pensando coisas, mas pode ser que isso seja relacionado a muitas coisas. Por exemplo, a toxicidade de maré vermelha, por exemplo, a viroses, é uma série de questões, né? Eu nunca ouvi falar nisso, eu velejei um bom tempo na minha vida, mas nunca ouvi falar isso não. Agora, a gente sabe que os animais marinhos são excelentes indicadores. O sistema, você também pode colocar informação de animal marinho. A gente sabe que hoje baleias, golfinhos, acabam sendo grandes receptores de patógenos humanos, inclusive, por causa dos nossos esgotos. Então, cólera nesses animais a gente já encontra em camarão, em uma série de coisas, e aí a nossa contaminação, sabe, não é um discurso... ecológico, bonito, que as pessoas acabam rindo da turma que trabalha com isso. Eu não estou falando disso. Estou falando de controle climático, conforto climático, né, dessas coisas todas que o planejamento da cidade não tem. Então a gente faz um paredão em Copacabana, a gente faz um paredão na Barra da Tijuca e mata todo mundo de calor em Bangu. Porque o vento que entrava do mar, que entrava pelo vale ali, ia sair lá do outro lado, dentro da coisa, não existe mais, porque a gente concretou esse negócio. Tá? Então, assim, a gente nunca bota essas coisas nos planejamentos urbanos. Tá? Então, assim, os nossos postes de iluminação atraem um mundo de insetos. Junto com esses insetos, os morcegos vêm comer insetos. Os bichos não são idiotas. A gente acha que eles não são idiotas. Daí você traz um morcego, né? E daí você vê, o cara reclama, o morcego entrou na minha casa. Sua? Ele não sabe o que é sua. Você fez uma construção igualzinho uma caverna. Para ele, a sua casa, uma caverna, não faz nenhuma diferença. Né? Muito pelo contrário, você bota lá um quarador de roupa que ele se dependura, bota um monte de banana na fruteira e você não quer que ele venha comer? Olha, gente, não dá. Mas não é. A gente faz isso, né? Você vê, a dengue está aí, entrou, dengue, zika, chikungunya, o diaba 4. Hoje a gente estava até brincando lá na Fiocruz que os mosquitos estão com problemas de coisa. Afinal de contas, eu tenho o quê? Chikungunya, dengue, mosquito, né? Se pensando, ele mesmo está impactado com isso. Mas o que a gente faz? A gente faz uma cidade que é um criador de mosquito.
Não tem quem controle, não tem veneno no mundo que dê conta disso, a não ser que a gente mesmo não deixe os criadores. Não tem milagre. Não tem milagre. É o que a gente fica falando que a jaca é uma espécie invasora e está causando desequilíbrio, mas a espécie que mais causa desequilíbrio e, de certa forma, invadiu todos os espaços é o ser humano, gente. Se você pensar isso em termos biológicos, essas doenças são, de uma certa forma, um tamponamento do excesso de pessoas que têm. Na verdade, a gente vai vivendo sistemas artificiais. É impacto isso, né? Rola sobre isso. Na verdade, assim, a espécie humana é recente no planeta, né? Então, recentíssima, nasceu ontem. Então, assim, socialmente, o homem não entendeu ainda uma forma de viver no planeta. Ele está buscando ainda, né? Assim, o próprio sistema político-econômico super falho, né? Então, o próprio ser humano como espécie ele é muito, assim, despreparado, né? Então, tudo que a gente sofre hoje, em termos de desigualdades sociais, doenças, tudo de coisa que você possa imaginar, é fruto da imaturidade da espécie, né? Uma espécie extremamente imatura. Ela é jovem, né? Uma espécie jovem, tem aí, quer dizer, sapiens tem muito pouco tempo, né? Pensando lá os australopithecus, a gente tem 2 milhões de anos, nós nascemos ontem, né? Nesse processo. E a gente tem que se ligar numa coisa, quer dizer, o planeta não está nem aí. Sim. Entendeu? Assim, esse é um problema nosso. O planeta já viveu pelo menos 5 grandes extinções. Tá? Para o planeta nada vai acontecer. Os dinossauros já tiveram aí 250 milhões de anos, não sobrou nenhum para contar a história. E os mamíferos estão aí por conta que eles sumiram, e no dia que a gente sumir, alguma coisa vai aparecer de novo. Pode ser que apareçam as baratas, só sobrem as espécies, as bactérias boas de hospital e tal. O planeta vai muito bem, obrigado. Né? O carbonífero foi muito pior, era muito mais quente, muito mais complicado. E o planeta foi bem, no dia que a nossa espécie extinguir, o resto da galera vai dar uma festa. Oh! Botamos dinossauros para correr, agora essa galera aqui, tchau para vocês. O problema é nosso, o problema é da espécie humana, a gente tem que se ligar nisso. Né? A gente avançou tecnologicamente muito rápido. Só que o nosso sistema biológico, ele é igualzinho de 400 mil anos atrás. A gente precisa respirar oxigênio, beber aguinha, comer comidinha, e a gente achar que a gente vai comer essas coisas malucas cheias de agrotóxicos, a gente está vendo no que está dando. Nosso sistema não tem capacidade de lidar com isso. Nós ainda somos um macaco lá daquela galera lá da nossa família, da nossa turma. Aquela é a nossa turma. Não, assim, acho que até para a forma, assim, do ser humano interagir no mundo com os outros seres humanos, ainda é muito primata ainda. Acho que a própria existência da violência na espécie humana é uma remanescente de uma época primata. Porque a gente está no século XXI vendo situações que já não estava esperado, né? Sim, será que a gente vai superar? Isso é um processo de controle populacional, é isso. Na história, né, aquela velha ditada, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando tem coisa para dividir para todo mundo, somos super civilizados. A hora que não tiver o que dividir, essa civilização começa a ser complicada. O problema é como é que a gente ajusta o nosso processo de desenvolvimento de sociedade para essa coisa que a gente vem chamando de sustentabilidade. Qual é o limite disso? Até onde a gente quer ir? Né? Qual é o limite da nossa espécie? Né? A gente quer ir até onde? A gente quer ter 20 bilhões de pessoas no planeta? A gente pode fazer isso, esgotar todos os recursos, e depois a gente cria os modelos que são super comuns e a gente conhece todos eles. A população explode, usa tudo quanto é recurso, depois disso você tem uma mortalidade grande, a população diminui e ela vai voltar no nível basal. E isso vai acontecer. Mas é uma coisa, o aumento descontrolado populacional da espécie humana tem a ver também com a extrema ignorância. Claro! Então acho que à medida que a espécie compreender melhor tudo, ela vai ajustar. Vai ter uma população menor. Claro que obviamente muita gente vai morrer por diversas causas que se fosse imaginar, né? Mas assim, em algum momento ela talvez por necessidade mesmo. Claro. A necessidade é a mãe de muita coisa. Claro, faz o sapo pular. Sim.
A questão é que tempo que a gente tem para poder educar todo mundo, para que todo mundo tenha essa consciência e a gente consiga reverter os processos que estão cada vez mais perversos. Essa é a questão. Né? Você vê no Brasil agora, a gente está fazendo um acordo com a China para fazer uma ferrovia que vai ligar, né, aqui o Brasil ao Pacífico. Vocês podem imaginar o que vai acontecer nesse país? Né? O Cerrado que já não existe mais, vocês podem imaginar o que isso vai levar de problema e de coisas? O que essa gente vai destruir tudo no meio do Brasil, na Amazônia? Mas esse é o projeto que estão vendendo para a gente, desenvolvimento, porque o dinheiro que a China vai colocar aqui dentro vai nos salvar até 2017, que é as próximas eleições do governo. Quem está discutindo isso? Então, acho que chegamos mesmo onde, assim, eu queria fazer uma colocação. O problema não é a questão do conhecimento. O conhecimento, os estudiosos já estabeleceram, né? Como teria que ser para ficar perfeito. Mas aí vem a questão do ser humano, a questão política. Isso. Então, o que detona tudo isso somos nós, só que nós não como montanhista e tal, porque, enfim, talvez às vezes como montanhista. Então, assim, como ser humano, o político vem, quer construir, né, essa ferrovia, o ser humano quer fazer dinheiro com uma certa região, entendeu? Dentro de uma mata atlântica que já está classificada. Não, vamos abrir um precedente para você construir uma... Enfim, somos nós. Então, o que acontece? A gente tem que vincular essa ideia realmente de que, pô, somos as vítimas mesmo dessa má conduta. Mas eu acho que a gente tem que uma chance, assim, que eu sempre falo o seguinte, né? No Brasil, que a gente é tão privilegiado, sabe? Esse país, ele é tão rico, ele é tão privilegiado. E qual é o nosso grande problema? Conhecimento científico a gente tem disponível, mas o que a gente tem aqui é que criar um modelo que seja o nosso modelo. A gente não vai poder copiar esse modelo de ninguém. Não tem modelo no mundo que dê conta. Qualquer modelo que a gente faz de simulação de qualquer coisa, você pega qualquer modelo americano, canadense, qualquer coisa, quando a gente vai botar as nossas espécies, simular, a primeira coisa que o programa faz é dar um pau, porque ele não consegue funcionar com tanta complexidade das coisas que a gente tem. Concordo plenamente. Não é? Inclusive, nos laboratórios, você vai em qualquer laboratóriozinho ali dessas universidades todas, cara, já existe gente que acredita na capacidade, entendeu, do brasileiro, na capacidade da realidade, porque não adianta você querer importar um conhecimento que foi feito lá no gelo. Pois é, agora a questão é... Agora, os políticos querem isso? Mas como é que... Então, mas esse é o desafio, é como é que a gente tira esse conhecimento e torna esse conhecimento uma coisa possível, factível, e é isso que a gente tem que desenvolver. Porque no Brasil, quando a gente não sabe, a gente diz que não pode. Não é? Você pode escalar a montanha tal, eu não sei qual é o impacto, eu digo para você que você não pode escalar. Ao invés de chegar para você e falar assim, olha, vamos fazer um projeto juntos? Vamos começar e escalar 10 pessoas por cada mês, e aí a gente vê se não tem impacto, a gente aumenta para 20, vamos ver isso, vamos estudar junto, vamos aprender junto. Isso a gente não faz no Brasil. A gente chega e diz não pode, dizer não pode é sempre muito mais fácil. Quando a gente, na verdade, a gente vai ter que pegar esse conhecimento que às vezes está encastelado lá com o pesquisador e trazer esse conhecimento para as coisas. E se você começa a fazer isso com a população, você acaba incluindo o político nessa história. Porque sabe quando é que a ciência vai conseguir convencer um político? Acho que é nunca, né? Então, assim, a gente tem que unir essa ciência com as pessoas. Porque é isso que eu acho que a gente vai conseguir fazer as coisas, né? Porque são as pessoas que votam, são as pessoas que movem o mundo, né? E que eu só vejo essa chance no Brasil. E a gente vai ter que aprender a fazer isso. Buscar as nossas soluções. Só para dar um exemplo aí disso que vocês estão falando, você falou em Compete, né? Que vai criar lagos artificiais para armazenar. O Compete não ia ser lá, né? O Compete ia ser lá embaixo. Então, não tem água, tem boca, tem um monte de coisa. Né? Então, os interesses econômicos, políticos e tudo mais, eles têm uma força tão grande, né, que a capacidade do pesquisador, como principalmente tem capacidade de pesquisa. Né?
lógico. Muitas vezes a capacidade de pesquisa ela fica muito dentro da universidade. Eu já trabalhei um tempo com um projeto de desenvolvimento de equipamento em que a gente tratava muito com a universidade. Às vezes a gente tinha um posicionamento da academia assim, não, isso aqui é um projeto de pesquisa, vocês estão alugando o cérebro. Caramba, nós realmente estamos alugando o cérebro para criar um produto. Claro. Então, E você não está alugando cérebro nenhum, porque o governo paga os cientistas da universidade pública para isso. então o que acontece? A gente tem que ter uma mexida de tudo que é lado. O político, logicamente, ele só trabalha forçado, do mesmo jeito que o investidor só trabalha forçado. Ele não vai ter uma consciência ecológica de graça. Não vai. Né? Mas assim, a população tem que ter meios, tem que arrumar meios para que isso aconteça. É isso. Isso vai acontecer com a educação, com esses 50 anos aí. Né? Mas a questão é que a gente tem que também trabalhar do lado da academia, né? Olhando do lado das pessoas que conseguem fazer alguma coisinha. Né? Para não ficar só dentro do seu mundinho, né? Fazendo todos esses relacionamentos. Tá bom, a gente tem um exemplo aqui agora, né? A questão do aplicativo. Tá bom, se tiver um aplicativo, vamos divulgar, né? Só dentro das montanhistas, qualquer um pode divulgar isso. Não, e é isso que a gente quer, né? E é engraçado, porque, por exemplo, teve uma situação super interessante agora. Tem 2 meses isso. A gente teve o primeiro caso do vírus do oeste do Nilo no Brasil, diagnosticado com uma pessoa. Mas já tinham pesquisas antes acontecendo. Mas aí acontece numa pessoa e todo mundo, né, cria uma confusão. Aí o Ministério da Saúde chegou e veio assim, bom, precisamos juntar os especialistas para a gente ver o que a gente vai fazer com o oeste do Nilo. E foi uma surpresa super legal para nós, que eles nos chamaram para vir conversar. Como vocês podem nos ajudar a modelar e a buscar informações do vírus do oeste do Nilo? Por quê? Porque eles não têm informação das pessoas. E o que a gente está propondo é que as pessoas nos deem informação. E que se a gente tiver essa informação, a gente tem poder de chegar para eles e mostrar, olha, isso está acontecendo aqui relacionado com o cavalo, com isso, daquilo. E aí você começa a juntar as forças de poder, né? Porque você tem pessoas por um lado, você tem uma doença que pode acometer cavalo, aí o cara que tem o Aras, epa, meu cavalo custa $1 milhão, espera aí, que história é essa? E aí você começa a juntar vários interesses em torno de uma coisa só, que eu acho que é um pouco isso que a gente tem que começar a buscar no Brasil, porque a gente acaba cada um fazendo sua coisa sozinho, né? Então você tem vários pesquisadores com capacidade de diagnóstico, mas se eu não sei onde ele está, se ele não se disponibiliza a fazer diagnóstico, ele serve para quê? Para a pesquisa dele lá. Agora, a hora que você traz todo mundo para discutir uma coisa, para todo mundo gerar informação, buscar alternativa, as coisas começam a acontecer. A gente tem que acreditar nisso, sabe? A gente pode fazer as coisas. Eu sempre falo o seguinte, a vida me ensinou a acreditar em sonhos. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, fui trabalhar na Serra da Capivara, que é um parque que, se vocês não conhecem, tem que conhecer. Qualquer pessoa nesse país, um brasileiro, tem que conhecer a datação mais antiga dos homens na América. Quando eu fui trabalhar lá, as pessoas morriam que nem moscas. As crianças eram pequenas e morriam que nem moscas, né? Aquele grau de subnutrição 5 num cenário pavoroso. A gente tinha dinheiro para pesquisa, a gente tinha dinheiro da França para pesquisa, a gente conseguia comprar a melhor máquina fotográfica do mundo. E as pessoas morriam do nosso lado. E chega uma hora assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Não posso chegar num lugar desse, vou estudar um bicho, e o meu bicho que eu estou estudando aqui, no dia seguinte ele está na panela de alguém, né? Que o cara caçou e está comendo o bicho que eu estou estudando. Né? E as pessoas, e como é que a gente faz isso? E você vê um grupo de pesquisadores com uma pessoa encabeçando, que é a Néide Guidon, que vocês já devem ter ouvido falar em diversas coisas, que é uma brasileira, todo mundo diz que é francesa, que não é brasileira, pegou e enfiou a vida dela lá, um grupo de pessoas. Você chega hoje no parque, que é uma coisa que ninguém fala também, é um parque que é patrimônio da humanidade, né? Do patrimônio cultural da humanidade, tem 3 anos, eu acho, 2 anos, eu acho que a Unesco fez 50 anos do patrimônio da humanidade. Em Roma eles foram dar a medalha de ouro para o melhor patrimônio cultural da humanidade do mundo. Sabe quem ganhou isso? Foi a Serra da Capivara, no sul do Piauí, né? E ela ganhou essa medalha. Em nenhum lugar saiu isso. Agora, nós fomos para lá, nós fizemos um projeto de saúde, com formação de agente de saúde, só com adolescente e fazendo capacitação de parteira. Em 2 anos, a gente reduziu a mortalidade infantil a 0. Fazendo o quê?
Nada, dando conhecimento para as pessoas, levando vacina que a gente carregava, ia lá no negócio nosso da vacina, botava as vacinas tudo na nossa mala e a gente levava a vacina para o Piauí, vacinava todo mundo e ensinava a fazer soro caseiro. Colher de sopa de açúcar e uma colher de sal, e fazia os meninos de 14 anos passar de casa em casa ensinando todo mundo a fazer soro caseiro, limpar mamadeira e fazer isso. A mortalidade infantil foi a 0. Fazendo o quê? O que custou isso? Nada. Custou a nossa passar, que a gente ainda ia de ônibus para aquela desgraça viajando lá 300 horas. Entendeu? Nada. E aí, se você chega a isso, era um monte de gente. Fizemos escola, tinham 900 crianças trabalhando, juntamos aí sim dinheiro para fazer escola e tudo isso. Vai ver hoje o que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente tem mais de, acho que são 1.300 sítios arqueológicos, quase 300 sítios para visitação, 30 sítios para cadeirante, que pessoas desabilitadas que podem visitar, sabe? Um parque que você vê bicho para burro. Nós fizemos um diabo para trazer, botar os bichos dentro de novo. Fizemos manejo de água, usando modelo da pré-história. Fazendo o quê? Fazendo o que a gente é pago para fazer, né? Eu sou funcionário do governo, todo mundo lá da universidade. O que a gente fez? Regaçou a manga e fomos fazer. O prefeito chegava pra gente e veio brigar uma vez que eu estava na escola, que a gente estava inflacionando o mercado, porque a gente pagava um salário mínimo para um professor na nossa escola. E ele dividiu o salário mínimo por 4 professores. Né? E aí isso fez país, que sabe que ele foi? A gente quase chutou ele para sair da escola. É desgraçado, não sei o que, porque ele não me pagava, então eu posso xingar ele, fazer tudo que eu quiser. Né? Sabe? Então, assim, essas coisas acontecem nesse país. A gente tem muita coisa boa acontecendo no país. A gente tem que criar, isso tem que contaminar os outros, porque a gente só vê coisa ruim. Não é possível, sabe? Num país desse tamanho, tem muita gente boa trabalhando aqui. Falta a grande divulgação das coisas boas que são feitas. Pois é. Do luto, chulo, espalha informação. Pois é. As coisas boas quase ninguém fala. E tem muita coisa boa acontecendo. Só falar uma coisinha assim, que talvez as pessoas, não sei, acho que a Márcia deve saber, as pessoas talvez não saibam, que é o nosso cenário atual. Por exemplo, a epidemias que a gente está tendo sazonalmente aqui no Brasil, dengue, chikungunya, etc. Essa classe de vírus, que é toda uma classe chamada de alfavírus, esses alfavírus, eles foram identificados e estudados desde a década de 70, são todos vindos da floresta amazônica, são vírus tropicais. Então, assim, se a gente conhece e estuda, e talvez os vírus no futuro, se a gente conseguir colaborar, fazer realmente uma rede de informação, a gente pode entender melhor por que vírus, viroses que estavam na Amazônia, que eram endógenos, que só viviam lá, que só os capiabas lá eram resistentes, por que aquilo dali saiu da floresta amazônica, veio para a Mata Atlântica e virou esse boom agora, que é todo esse desespero de saúde pública. Pessoas morrendo todo verão por causa de dengue. É um absurdo, porque a gente conhecia esses vírus desde a década de 70. Como é que não se teve nenhum estudo? Entendeu? Então, isso é a falta de informação. E isso, na verdade, se a gente tiver hoje, eu não sei quais os vírus que vão pipocar daqui a pouco, mas se a gente começar a estudar e a gente conseguir entender, a gente fizer esse monitoramento, quem sabe a gente esteja melhor preparado com ferramentas, com futuras dengues, chikungunhas e zicas, que possa ter no futuro. E a gente nem acredita, por exemplo, hoje no jornal, hoje ou ontem que saiu, não sei se vocês viram, no jornal saiu um vírus que foi identificado em Manaus, que faz paralisia de membro inferior de criança. Foi ontem ou foi hoje isso? Hã? Não é Zika, não, é um nome enorme que eu já esqueci, foi ontem, né? Aí a gente, hoje de manhã, estava fazendo um seminário com o pessoal da virologia da Fiocruz. Aí você fica assim, né? Que absurdo. As crianças chegam no hospital, os médicos do hospital se ligaram que podia ser uma coisa diferente, pegaram as fezes das crianças, separaram tudo que eles fizeram, mandaram para os Estados Unidos diagnosticar. Sabe? Aí todo mundo furioso. Por quê? Gente, a gente tem plena capacidade de diagnosticar. E atrás disso vem uma outra questão que é super importante, né? Quando você faz diagnóstico, você isola um vírus, você ganha o potencial de desenvolver uma vacina e de fazer um kit diagnóstico. E cria patente. E cria patente. Isso é grana
para o Brasil. E a gente, na verdade, está dando toda a nossa grana para eles e quando a gente precisa da vacina, a gente tem que comprar. Exatamente. Agora, a gente só pode pensar nisso se a gente tiver consciência e conhecer, né? Porque senão não dá nem para começar a pensar. Gente, acho que já estamos aí, né? Não, mas estamos no horário. Vamos expulsar. Só agradecer, nossa, o pessoal está dispersando, só Isso. agradecer o pessoal pela massa. E lembrar do aplicativo, todo mundo aqui é contra isso, não tem uma exceção aqui, já botei. Cara, instalem e façam uso. É só para nós, né? Não tem iOS. Entra na Apple Store que você vai usar, só que da Apple Store ainda está em teste. Não é que o meu Windows Phone. Ah, Windows Phone a gente ainda não, a gente vai fazer, mas a gente ainda não conseguiu. Legal. Porque cada um desses é um desenvolvimento totalmente diferente do outro. Sim, imagino. É fazer tudo de novo. Mas a gente vai chegar lá. Duas coisas. Obviamente eu ajudo. Essa ciência na montanha que tem tudo a ver. Então, Abraço. E já tem informação privilegiada, que é aqueles 10 montanhistas, eu acho que eu devo conhecer uns 9. ótimo. Os usadores que podem ajudar. Ótimo. Fico super feliz. Ah, isso é muito legal. Se tiver alguma reunião para fazer esse toque da formação desse grupo, deixa um cartaz aí. Tá legal, tá bom. Eu vou deixar com vocês um panfleto e tal, e se vocês puderem ver, pelo menos para as pessoas verem, ver onde é que tá e tal. Tá? Gente, super obrigada. Foi um enorme prazer.